Olá. Se alguém cai do teu lado e tu desconfia que ele está tendo um derrame, o que que tu tens que fazer? É, o que que é o derrame? É AVC? É a mesma coisa? O AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma doença silenciosa, né? A gente sabe, merece muita atenção. Especialistas são unânimes em destacar a importância da velocidade no atendimento, assim que surge o primeiro sintoma. Reconhecer esses sinais de alerta, tomar uma atitude, pode fazer muita diferença na sobrevida de um paciente e na sua qualidade de vida depois do incidente, pós-tratamento. Então fique atento. O convidado nosso hoje aqui, no Sua Saúde, é o Dr. Fábio Sichinelli, neurologista e conselheiro conosco lá no Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Vai falar sobre causa, sobre prevenção e sobre tratamento de AVC. Bem-vindo, Dr. Fábio. Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui também. Me conta, popularmente as pessoas falam em derrame. Teve um derrame. Os especialistas falam em AVC. É a mesma coisa? Em tese é a mesma coisa, se bem que a gente tem tipos diferentes, né? Então, no popular é muito mais conhecido como derrame, mas de forma mais científica a gente trata como um acidente, né? Porque nada mais é do que um acidente circulatório e que afeta a parte vascular do cérebro. Então, um acidente vascular cerebral, né? Tu já Mas antecipaste que tem dois tipos. Quais então são as causas, né? Bom, primeiro assim, que tipos são esses, já que tu bom, já levantasse essa bola? vamos falar então como é que funciona a circulação cerebral, né? O cérebro é um tecido muito nobre que demanda muito oxigênio e energia, então ele tem que ter uma circulação muito eficiente, de modo contínuo, sem interrupções. Quando a gente tem um extravasamento de sangue, seja para dentro ou para fora do cérebro, nós estamos falando de um AVC hemorrágico, tá? Esse é um dos tipos de AVC, é o menos frequente, no entanto, um AVC de alta gravidade, mais ou menos 15 a 20% são desse tipo. E o que sobra, né, 80, 85%, são os chamados AVCs isquêmicos. Isquemia é quando o tecido sofre com a falta de oxigênio e de energia. Então há uma interrupção do fluxo sanguíneo numa determinada região do cérebro e isso vai gerar uma morte celular, uma morte de neurônios, né? Então, por isso que você iniciou bem falando do tempo, a gente tem um tempo curto em relação a tratamento. A importância de as pessoas entenderem como funciona um AVC, do seu reconhecimento, que nós vamos falar de sintomas, né? Para que o atendimento possa ocorrer da forma mais rápida possível. Por que que uma pessoa pode ter isso? Quais as causas de ter AVC? Esse é um ponto extremamente importante, né? As causas são muito diferentes, diversas, só que para quase 90%, 87% estima-se que são causas todas preveníveis. Então, esse esclarecimento é extremamente relevante, né? Nós temos AVCs em pessoas mais jovens e em pessoas de mais idade. Então, o nosso ponto de corte é mais ou menos 60 anos. 2/3 vão ocorrer depois dessa idade e 1/3 antes. Então, a própria idade já funciona como um fator causal, não ela em si, mas as condições de saúde que acompanham o avançar da idade. Então, na idade mais avançada, são comuns as doenças crônicas. A hipertensão, o diabetes, o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo, os hábitos de vida irregulares, né? Excesso de álcool, cigarro, má alimentação, poluição. E nas condições de pessoas mais jovens, importa às vezes algumas doenças que não são tão comuns como as doenças crônicas, mas que também oferecem risco, né? Doenças cardíacas congênitas, traumas vasculares também podem estar relacionados, algumas infecções, por exemplo, infecções de válvulas cardíacas, enfim, a exposição a algumas drogas e medicamentos, são condições menos frequentes, menos comuns, mas também são importantes. E causas até genéticas são elencadas. Então, no jovem, fica mais frequente as causas mais hereditárias, ou, né? E nesses É, idosos aí, é, as doenças relacionadas a hábitos de vida, então, que são mais preveníveis, né? Tu sim, citasse aqui várias condições, e aí a gente falou sobre o cigarro, já falamos aqui no Sua Saúde sobre exercícios físicos, e agora, então, quer dizer, é, tratamento de doenças preveníveis, obesidade, sedentarismo, cuidado do diabetes, cuidado da pressão alta, isso aí vai evitar de ter AVC, né? exato. O AVC é uma doença de alto impacto, seja
em termos de aumento do risco de morte, aumento do risco de incapacidade, extremo gasto dos recursos de saúde, uma doença que afeta uma grande parcela populacional. E quando a gente fala de quase 90% de causas preveníveis, isso é extremamente relevante em termos de políticas públicas, né? E aí a importância de campanhas, esclarecimentos, de ações das próprias políticas de saúde para tentar fazer uma mudança desses patamares que, infelizmente, vem crescendo ultimamente. Então, cigarro, sedentarismo e quais as doenças principais que podem impactar de a pessoa cuidar, tratar e que com isso conseguir prevenir o AVC? Acho que se for por ordem de frequência, a primeira delas é a hipertensão, né? A doença mais associada a AVC, mais de 50% dos casos de AVC isquêmico estão associados a pessoas hipertensas. E depois vem um pool de todas as outras, né? O diabetes é uma doença de grande relevância, as alterações de colesterol, né? Então, um aumento do colesterol ruim é bastante associado. Essas três principais condições, junto com o tabagismo, estão envolvidos num dos processos maiores do AVC isquêmico, que é a aterosclerose, que é a inflamação da parede arterial com um depósito de gordura, que vão formar as chamadas placas de inflamação. Essas placas podem tanto obstruir um vaso sanguíneo, quanto formar coágulos que podem se desprender e entupir a circulação cerebral. Nós temos os fatores relacionados à microcirculação, aí importa, de novo, a hipertensão como o maior fator de risco, mas o diabetes e o tabagismo acompanhando. E nós temos doenças do coração, principalmente as arritmias, principalmente uma arritmia específica chamada fibrilação atrial, que é uma doença que altera o ritmo cardíaco e aumenta a chance da formação de coágulos dentro do coração, que também pode se desprender e entupir a circulação cerebral. Então, como uma pessoa, quer dizer, o AVC, então, dito por doença silenciosa, né? Quer dizer, a formação dele, né? E aí, de repente, acontece. Como uma pessoa, o que a pessoa deve fazer, quais os hábitos de cuidado, de hábito de, por exemplo, quais os exames, quais os médicos que ela deve procurar, qual a regularidade, a partir de que idade? Bom, existem duas formas de prevenção. A prevenção primária é para aquela pessoa que tem risco, mas que ainda não foi vítima de um AVC. Então, todas as pessoas que são portadoras desses fatores de risco que nós citamos, sejam eles adquiridos ou às vezes até herdados, elas precisam estar dentro de uma estratégia preventiva que vai desde o não especialista, né, médico de família, o cardiologista, o neuro, o endócrino, todas as áreas que lidam com essas doenças que determinam risco, podem atuar na minimização. Eu costumo dizer para os pacientes, é como um placar de risco. Quanto mais pontos você somar nesse placar, mais chance de ser uma vítima você é. E aí você tem que trabalhar na redução desse risco. E para as pessoas que já sofreram um AVC, ou o que nós chamamos popularmente de quase AVC, que é o ataque isquêmico transitório, é nada mais do que uma interrupção transitória do fluxo sanguíneo, mas que depois melhora, e essa pessoa muitas vezes fica sem sintomas, ambos são vítimas em potencial para um segundo evento. Então essas pessoas têm que ter uma atenção redobrada quanto à sua estimativa de risco, e aí passa por avaliação de todas essas doenças, né? De fazer medidas da glicemia, verificação da pressão arterial, exame de vasos sanguíneos, avaliação cardiológica, assim como medidas principais, mas para cada condição específica merece uma atenção especial, uma investigação específica. Então, na verdade, pelo que tu fosse explicando para nós, os fatores de risco são aqueles que a gente escuta para falar também das doenças cardiológicas, né? Então, é uma doença circulatória, corre junto um pouquinho com doença das coronárias, né? Com a doença isquêmica cardíaca. São os mesmos fatores de risco. Exatamente. É uma doença também que envolve o sistema circulatório, então ela compartilha risco com outras doenças que têm uma fisiopatologia semelhante, né? Seja a doença coronariana, seja a doença arterial periférica, algumas formas de acometimento das doenças renais. Aí nós temos uma condição muito semelhante ao que ocorre no AVC. E quanto que tem... Bom, isso o médico que vai determinar, claro, mas existe uma regra de quando que uma pessoa deve começar a analisar as artérias carótidas, por exemplo, como que está a saúde das artérias cerebrais? É uma questão de julgamento clínico, não há uma regra específica, mas na medida que esse somatório de risco é maior, essa pessoa começa a entrar numa estratégia de rastreio precoce, seja na prevenção secundária, as pessoas que já sofreram um evento, ou mesmo na atenção primária. Então, o médico que
que está acompanhando, e aí não necessariamente só o especialista, só o neurologista, os médicos da atenção à saúde circulatória em geral, eles vão saber estratificar esse risco e indicar os exames necessários. Então, a pessoa que teve um AIT, que é o acidente isquêmico transitório, explica melhor para nós como que é isso, como que é um Sim. acidente isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório, ele acontece particularmente em 2 cenários principais. Aquele que eu falei das arritmias cardíacas, onde um pequeno coágulo pode se desprender, entupir a artéria do cérebro, mas talvez ele não seja um coágulo tão grande, ele pode se fragmentar e a circulação volta espontaneamente em pouco tempo, antes o suficiente de gerar um dano maior. E o que quando a pessoa desmaia, fica fora do ar, fica cega, o que acontece? Os sintomas costumam ser os mesmos de quem tem um AVC isquêmico típico, no entanto, eles são reversíveis em pouco tempo, né? Então depende da área que é afetada. O mais comum é que você tenha manifestações motoras ou manifestações sensitivas. E como o cérebro tem essa questão de cada hemisfério, cada lado do cérebro comanda um lado do corpo, você tem muitas vezes os quadros de paralisias de um lado, né? Então, seja ela completa ou incompleta, pode paralisar o braço e a perna de um lado, só o braço, só a perna. Se ocorrer numa parte mais posterior do cérebro, que é o tronco cerebral, a gente vai ter sintomas cruzados, ou seja, afetando o rosto de um lado e o corpo contralateral. Tem uma variação de fenômenos possíveis, né? Pode ser só alteração de fala e de linguagem, pode ser alteração só visual, mas dentre todas essas, seja em combinação ou isoladas, elas podem ocorrer. No AIT a gente tem um sintoma que ele é transitório, depois ele melhora, e no AVC maior, já com uma lesão mais determinada, esse sintoma vai ser mais duradouro ou às vezes resultar numa sequela. Então, se acontece isso com uma pessoa, ou que se alguém presencia isso acontecendo com outra, o que tem que fazer na hora? Tem que, em primeiro lugar, acionar um serviço de resgate pré-hospitalar, porque vários estudos já demonstraram, é a melhor maneira de um paciente vítima de AVC ser atendido rápido, né? Existe toda uma rede hospitalar que, para cada cenário, é de um jeito diferente. Alguns lugares têm hospitais mais habilitados, outros ainda não. Mas com a configuração dos serviços de saúde, principalmente com as redes pré-hospitalares aí do SAMU, existe uma hierarquização desses recursos, né? Então tem protocolos de regulação e o próprio serviço de saúde vai saber para onde esse paciente pode ser melhor direcionado no menor tempo possível. Mas caso não disponha, o melhor é que ele seja levado para um ambiente médico da forma mais rápida possível. Doutor Fábio, mas como que eu posso identificar se um parente meu ou se eu mesmo estou tendo um sinal de AVC e que preciso correr para o médico? Essa pergunta é extremamente importante. Se a gente disse para as pessoas que tem que ir rápido para um atendimento, porque isso pode fazer a diferença, então o reconhecimento ele precisa ser eficaz. Não precisa ser feito de forma semelhante ao que um médico faria. Mas existem estratégias que as pessoas podem usar, mesmo no seu conhecimento leigo, e isso já se demonstrou sendo uma ferramenta sensível. Então, existe um macete para que as pessoas percebam os primeiros sinais e aqueles que são mais frequentes no cenário de um AVC quando ele está ocorrendo. E o macete é a gente lembrar da palavra SAMU. Então, o S de SAMU significa sorria. Você, né, quem estiver ao lado de uma pessoa supostamente vítima vai pedir para ela, dá um sorriso, mostra os seus dentes. Se você tiver uma simetria entre um dos lados do rosto e outro, não importa qual lado é a fraqueza, não faz diferença. Mas se há uma evidente assimetria, você já tem um indício de uma alteração. O segundo é o A de SAMU, que é o abrace. Então, você pede para a pessoa fazer algo semelhante a um abraço, elevar os membros superiores. Se um lado estiver diferente do outro, mais fraco, você tem um outro ponto de indício que esse paciente pode ser vítima de um AVC. O M do SAMU é de música, então você pede para essa pessoa cantar o trecho de uma música ou mesmo falar uma frase, né? E se ali na linguagem da pessoa você também encontrar algo de anormal ou se a linguagem ela não possa ser fluente, não sai nada, né? A pessoa não consegue dizer nada, você tem mais um ponto de evidência, mais um indício. E aí se você tiver um desses três, a assimetria do rosto, a dificuldade para abraçar ou a dificuldade para falar, qualquer um, você já tem o cenário de um possível AVC e a necessidade do U da palavra SAMU de urgência, de maneira urgente solicitar auxílio ou levar essa pessoa
para um hospital da forma mais rápida possível, né? Então, dos diferentes sintomas que podem ocorrer, esses talvez sejam os principais, e isso é bastante útil. Isso não é uma coisa inventada assim ao acaso, isso é derivado de estudos que mostram que são os sintomas mais frequentes e que, se as pessoas puderem reconhecer esses sintomas básicos, isso já faz uma grande diferença para o atendimento mais rápido. Qual que é um tempo que seria adequado de chegar num centro desse? O menor possível, mas esclarecendo um pouco melhor a tua pergunta, eu tenho que te falar de quais são os tratamentos que a gente pode fazer, né? Claro. Existem pessoas que são candidatas ao que nós chamamos de terapias de reperfusão, que nada mais é do que abrir aquele vaso sanguíneo que está entupido e tentar salvar, se não todas as células que eram irrigadas por aquele ramo da circulação, se não todas, parte delas, né? E aí nós temos duas maneiras principais de fazer esse tratamento. Isso começou lá nos anos 90, vem evoluindo até hoje. Então começou com a forma que é a utilizada mais amplamente, que é a chamada trombólise química. A gente injeta para pacientes elegíveis, não são para todos, mas quando o paciente tem os critérios de elegibilidade, ele vai receber uma injeção intravenosa de uma substância que pode dissolver aquele coágulo, seja um coágulo que veio do coração ou de uma placa de inflamação das artérias, né? Esse tratamento ele não é sempre eficaz. Tem algumas características clínicas de cada paciente que vão determinar se ele pode ser mais ou menos eficaz. Então, por exemplo, se é um ramo arterial grande, importante do cérebro, ele tem uma taxa de eficácia mais baixa. E aí, na medida que os anos foram passando desde a descoberta desse tratamento, os médicos e os cientistas vinham tentando encontrar alternativas para, quando esse tratamento não é eficaz, de que outra forma pode ser feito. Aí nós chegamos agora, numa época mais recente, aos tratamentos intra-arteriais invasivos, né? Que é você não administrar um medicamento, um remédio que dissolva o coágulo, mas chegar a acessar esse coágulo por meio de um catéter que vai por dentro da artéria, um fiozinho, né? Que o médico introduz numa das artérias periféricas, ele vai sendo guiado até a artéria cerebral e lá é feita a remoção mecânica do coágulo, né? Existem dispositivos, seja de envolver o coágulo com uma malha metálica e trazê-lo de volta, ou aspirar esse coágulo. Esses dois métodos são bastante eficazes. Então tem indicações para um tipo de tratamento, para outro, ou começando com um e migrando para o outro depois. Cada um desses tratamentos tem uma janela de tempo diferente, né, por características de segurança de cada um deles. Então, o medicamento a gente faz em até 4 horas e meia. Não significa que a gente pode ficar aguardando até 4 horas e meia. Quanto mais rápido essa pessoa for submetida ao tratamento, maiores são as chances. Mais célula salva. Mais tecido cerebral é salvo do processo da isquemia, que é a morte celular. E, consequentemente, menor a chance de sequela. E com o tratamento endovascular, né, que é esse que o médico entra com o catéter, ele tem uma janela de tempo mais ampla, que inicialmente foi desenhado para até 6 horas. Hoje em dia, alguns estudos mostram que, dependendo do cenário de atendimento, do tipo de recurso que você emprega, da experiência técnica dos médicos e de certas características clínicas do próprio paciente, a gente pode chegar até 24 horas havendo benefício com o tratamento. Ou seja, tivemos um grande ganho em relação ao tempo, né? Então, mesmo para pessoas que já estão fechando aquela primeira janela de tempo de 4 horas e meia, ainda é importante que elas sejam levadas para hospitais, principalmente aqueles que dispõem do recurso, porque às vezes eles serão candidatos a um tratamento em tempo mais estendido. Talvez não tenham o mesmo benefício, mas ainda tem algum benefício. E ainda para aqueles que não serão candidatos a esse tratamento, serão excluídos da chance de ser indicada uma terapia de recanalização, existem certos cuidados clínicos que são importantes para minimizar os riscos de uma sequela ou até para salvar vidas. E aí eu vou te dar exemplos. Existem obstruções maiores em tempo que já transcorreu e excedeu aquele momento mais oportuno para o benefício. Os exames de imagem do paciente já mostram que tem um dano grande, extenso, formado, e aí não adianta mais a gente abrir aquela artéria. Essas pessoas têm um risco, se a lesão for muito grande, de haver um grande inchaço do cérebro, e esse inchaço da área afetada pode afetar o outro lado, que é a área boa. E aí existe um tratamento padronizado chamado craniectomia descompressiva, onde um neurocirurgião literalmente faz uma abertura em toda uma lateral da cabeça da pessoa, remove a parte óssea, parece uma coisa bastante agressiva, mas é assim que é feito, e essa remoção, essa abertura de uma janela óssea libera espaço para que o cérebro inchado possa
expandir para o outro lado sem afetar a área saudável. E isso, quando indicado, quando bem indicado, não reduz tanto a chance de sequelas, mas reduz a mortalidade, né? Então a pessoa pode sobreviver e depois ter condições de reabilitar a sequela que ficou estabelecida, mas reduz a mortalidade. Então tem toda uma série de medidas que podem ser feitas, ainda que não sejam aquelas melhores que vão talvez reverter por completo o dano do AVC, mas que são importantes em toda a cadeia de cuidados que as equipes especializadas podem determinar. E outros tratamentos clínicos, se começados antecipadamente, também podem dar mais benefício? Por exemplo, diminuir a função cerebral Sim. ou fazer algum tratamento clínico que diminua também a edema cerebral? Há estratégias assim que são chamadas de neuroprotetoras, né? Então você tem lá um processo de isquemia iniciado em evolução. Então tem áreas que, seja ela reperfundida ou não, as zonas de fronteira daquela lesão, os neurônios estão em risco de poder piorar a lesão isquêmica dependendo da ocorrência de alguns fatores, como por exemplo febre, hipotensão, hiperglicemia, né? A pressão abaixar muito, a glicose subir demais. Então esses cuidados que são cuidados menores, vamos chamar dessa forma, mas eles são extremamente importantes para não piorar o dano que já está estabelecido pelo AVC principal, né? Assim como prevenir que o paciente tenha, às vezes o AVC afeta a função de garganta e o ato de engolir. E esses pacientes, eles, seja com a própria saliva ou com a comida que eles vão comer, eles podem aspirar esse conteúdo e ir para a via aérea, aumentar o risco de pneumonia. São pacientes que têm maior risco de infecções em geral, principalmente infecções urinárias, né, porque receberam sondagem ou por outros fatores. Então você atua nessas condições e também reduz o nível de complexidade em relação a complicações que possam ocorrer. Então, essas estruturas especializadas, unidades específicas de cuidado, está bem definido e bem demonstrado que elas mudam a história natural da doença para muitas vítimas, né? E elas são extremamente importantes. E tudo isso, esses exemplos de tratamento que tu falasse, eles se referiam aos tipos de AVC isquêmico, né? De Sim, entupimento ali. sim. E se tem o AVC hemorrágico, isso também tem uma importância de atendimento rápido? Tem tratamentos específicos também para Também AVC tem, hemorrágico? também tem. É um AVC mais crítico por sua própria natureza, né? A hemorragia cerebral, ela traz um nível de gravidade maior desde o início, mas seja naquelas formas onde o sangue derrama, extravasa para dentro do tecido cerebral, que são as hemorragias intracerebrais, ou as hemorragias que extravasam para fora do cérebro ao redor dele, são as hemorragias do espaço subaracnoide. Elas, sendo doenças muito graves, elas requerem muitas vezes cuidados intensivos desde o início. Então, esses pacientes são muito candidatos à internação em centros de terapia intensiva. E lá eles vão receber cuidados de controle da pressão arterial, às vezes eles precisam ficar sedados sob ventilação mecânica, e vão receber manejos clínicos que também são um pouco semelhantes ao que ocorre no AVC isquêmico, no sentido de reduzir complicações. E essa estrutura de recebimento desse paciente nos nossos serviços públicos de saúde, ela está escalonada, está estruturada aqui em Santa Catarina? Como que tu avalias? Ela está melhorando muito, mas temos muitos pontos a evoluir. E aí não é só aqui em Santa Catarina, mas no país todo, né? Por exemplo, falando nas definições de políticas públicas, os primeiros tratamentos, que é a trombólise química, ela entrou em uso no mundo afora dos anos 90 para cá. 96 foi publicado o primeiro estudo e daí para frente no mundo todo esse tratamento já foi sendo utilizado. No Brasil foi chegando mais devagar. Políticas públicas que realmente efetivam esse tratamento em termos de custeio, disponibilização dos recursos, organização da estratégia, a gente só teve uma primeira diretriz publicada em 2012, né? E mesmo assim, essa diretriz foi estabelecida, mas o credenciamento de centros ele veio acontecendo de modo lento, porque não é simples, né? Não é só uma questão de financiamento ou de vontade e interesse. Você precisa de recursos avançados, você precisa de hospitais de porte maior, não dá para fazer, pelo menos o tratamento mais avançado não dá para ocorrer em hospitais de nível primário, né? Enfim, é uma série de coisas que tem que acontecer de uma maneira oportuna para que os centros de AVC sejam estabelecidos, né? Tu falasse em centros de AVC, então
Mas eu considero isso de importância vital aí para a recuperação dessas pessoas, né? Vital pelo seguinte, o AVC é a primeira doença que mais causa incapacidade motora e neurológica de um modo geral no mundo inteiro. E em alguns países, como aqui no Brasil, ele costuma ser ou a primeira ou a segunda causa de mortalidade. Aqui, por muito tempo, a gente teve as doenças cardiovasculares como líderes. Houve toda uma evolução da estratégia de tratamento das doenças cardiovasculares e elas passaram a perder a liderança para o AVC, principalmente o AVC isquêmico. Do início das políticas públicas para cá houve uma redução e agora, de 2020 até hoje, com as questões da pandemia, nós tivemos de novo uma complicação dos números e o AVC voltou a ser a primeira causa de mortalidade no Brasil. Em países que a gente tem isso melhor estruturado, como por exemplo os Estados Unidos, que tem mais centros disponíveis, a coisa já andou um pouco mais rápido por lá, o AVC é a quinta causa de morte, né? Então, é nítido que atender melhor esses pacientes causa uma grande diferença em relação aos números. Então, para o nosso legislador e para os nossos definidores de políticas públicas, fica um forte recado aqui, doutor Fábio. Os números confirmam tudo o que eu estou falando. E depois que esse paciente é atendido, vamos supor, o paciente é bem atendido e fica com uma certa sequela. Também, assim, a recuperação dele faz diferença se ele tem um bom atendimento depois? É um atendimento multidisciplinar? Como que se dá esse resgate das funções cerebrais numa pessoa que está se recuperando de um AVC? Bom, a reabilitação neurológica pós-AVC, ela envolve muitas frentes. Primeiro de tudo, vai depender do nível de gravidade do AVC que a pessoa teve. Pode ir desde uma paralisia temporária da mão, de uma alteração menor da fala, até uma paralisia completa de todo um lado do corpo e a perda total da capacidade de caminhar, de falar, de engolir. Então, você tem níveis de complexidades que variam em relação a isso, a gravidade da própria sequela. E aí eu já comecei a citar quais medidas talvez serão necessárias. São pacientes que precisam muito, o carro-chefe da reabilitação eu diria que é a fisioterapia, mas a gente precisa de fonoaudiólogo para tratar de questões relacionadas à fala e deglutição, de terapeuta ocupacional para prevenir complicações posturais, de psicologia, porque a gente fala muito das sequelas motoras, mas tem também as grandes mudanças em relação à cognição, a comportamento, a ciclo diário, às vezes não só da vítima, mas de toda a família que entra na rede de cuidados e o impacto que, por exemplo, alguém que é lá responsável pela renda principal da casa sofre um AVC, isso tem impacto na família como um todo, né? Então a psicologia tem o seu papel, a enfermagem na questão de cuidados, feridas, cuidados de pele, e a equipe médica, né, como talvez núcleo principal, mas não a peça mais importante de modo isolado, na avaliação clínica, definição das estratégias farmacológicas, né? Em alguns casos, recursos mais avançados podem ser aplicados, como injeção de toxina botulínica em uma sequela do AVC que nós chamamos de espasticidade, que nada mais é do que aquelas contraturas dos músculos afetados, que as pessoas desenvolvem posturas anormais, a colocação de órteses e próteses, uso de cadeira de rodas, enfim, uma série de coisas que não é uma equipe só que determina. É muito importante que exista um sistema integrado quando você não pôde, infelizmente, reverter a sequela lá no hospital, para que depois, na continuidade do cuidado extra-hospitalar, essas pessoas possam receber os melhores recursos em relação à reabilitação. Doutor Fábio, qual a tua dica final de saúde relacionada a esse tema para o nosso ouvinte? Bom, por mais que os tratamentos tenham evoluído, os tempos de tratamento tenham ampliado, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas as próprias políticas públicas e recursos de estrutura têm melhorado, ainda fica como mensagem principal esse ponto de que o AVC é uma doença prevenível. Em poucas circunstâncias, né, excluindo-se lá uma doença genética, você não pode fazer muita coisa. Mas em todo o restante, algum nível de modificação você pode atuar e fazer antes que o AVC aconteça, ou naquelas pessoas que foram vítimas de um AVC menor ou de uma isquemia transitória, um cuidado extremo, porque num período curto de tempo elas são vítimas de um segundo evento e isso pode ser modificado. Então a grande mensagem é que a gente precisa pensar no AVC como uma doença prevenível,
olhar o perfil de risco, sejam os médicos em relação aos seus pacientes e a própria população em relação às doenças que possam ser prevenidas, para não chegar no nível de depender de um cuidado mais complexo, porque isso é sempre mais difícil, né? O tratamento e a reabilitação é mais complexa do que a prevenção. Nós devemos investir muito em prevenção. Muito obrigado pelas dicas aí, doutor Fábio. E acredito que aprendemos muito, né? Vamos nos cuidar, né? O episódio de hoje trouxe um alerta importante. Então, fique atento aos sinais, haja rapidamente, assim que identificar a ocorrência de um AVC e se previna. Fique atento também à sua saúde. Procure pelo link desse e outros programas no portal do SCC10 e nas redes sociais do Conselho. Temos muito mais conteúdos de qualidade que pode ajudá-lo a proteger a sua saúde. Até breve!